o fator ser um jogo contra o Carille também, acho que o time vai entrar com esse gás de vingança, entre muitos pontos. Família, sextou! Ou seja, tá chegando a hora. Domingão é logo ali. O Vasco faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Saudade de você, se liga, é nesse pique que o Thiagão tá, família vascaína. Que saudade do nosso Vascão. Eu sei de tudo isso, eu sei, irrita, a gente briga, a gente discute, eu sei, mas faz uma falta, só eu sei. E tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo, visando aí a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Santos. Ontem, né, teve a festa do Campeonato Carioca e o Verratti entrou na seleção. A gente vai trazer aqui uma fala dele, também projetando esse jogo aí contra o Santos. Tem aqui uma jornalista santista, me parece que teve ontem, né, um bate-papo com o Caixinha, que, olha, tá muito confiante, tá? A galera tá tratando esse jogo também aí como uma vingança em relação ao Carille. Chega aí, a gente vai entender também como o Santos pode entrar em campo contra o Vasco, sem Neymar, também sem Soteldo, de repente. Vamos trocar uma ideia também, família, sobre Felipe Coutinho, que trocou uma ideia com pessoas próximas e prometeu. Nesse sentido, ontem, né, o Corinthians do Ramon Dias, secando, foi campeão paulista. Só que eu consigo tirar alguma coisa desse vice-campeonato aí do Palmeiras. Eu quero até trazer aqui um desabafo do Facincani. Mas por que, Thiago? Você vai me entender. Você vai me entender e vai até gostar, e quero a sua opinião. Além disso, vamos trocar uma ideia também sobre aquela fala do Pedrinho, dizendo que o elenco do Vasco está entre os 8, né, do Campeonato Brasileiro. E aí eu quero trazer aqui uma visão do Gabriel Farias, para ver se você concorda. Então chega aí, vamos falar também aqui do Levinciano, família, para saber o que você acha disso, tá? Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, família, tempo, rapidamente. Não fica chateado, puto. E Thiagão tá demorando. Não, porque o Vasco em Família também é amor. Você vai me entender. O amor, ele é muito importante, ainda mais para nós vascaínos, que a gente sabe, sempre passando por momentos de dificuldade, raiva, puto da vida, querendo descontar em alguém. Então você precisa ter, né, um parceiro, uma parceira, precisa ter amor na sua vida. E hoje de manhã eu me deparei aqui com essa mensagem no Instagram. Tá na tela para vocês, da Ingrid. Meu esposo é um grande fã seu e assiste seus vídeos todos os dias, e eu, como flamenguista, sofro por amor. Estamos prestes a nos casar, e sábado é aniversário dele. É possível dar feliz aniversário em uma live ou vídeo? Como ele te admira muito, vai ser um presentão para ele, e eu ganharia o selo de melhor noiva do mundo. Agradeço de todo o meu coração, muito sucesso. O nome dele é Julcir, o Vascaíno Ruivo. Que isso, hein, irmão? Mas é claro, Ingrid, entendeu, família vascaína? Vasco em Família também é amor, então tá aqui, irmão, meu parceiro Julcir, o Vascaíno Ruivo. Gostei do nome, é isso. Parabéns pra você, irmão, que Deus possa te iluminar na sua caminhada, que você conquiste todos os seus objetivos, que nessa nova caminhada também aí do lado da Ingrid, né, que você vai entrar pro meu time aí, o time dos casados, também vocês possam ser muito felizes. Tá aqui o meu grande abraço pra você, Julcir, o Vascaíno Ruivo. Parabéns, sucesso, irmão, que Deus abençoe a sua vida e também da sua família, no caso, né, com a Ingrid aí. Tamo junto, obrigado pelo carinho. Tá aqui meu abraço pra vocês, hein, pô, satisfação demais, tô até arrepiado, porque o Vasco em Família também é amor. Seguindo aqui a nossa resenha, gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre o Levinciano, né, que tá até meio sumido, né, não tá utilizando aí as redes sociais dele para falar de Vasco. Sei que internamente, né, sempre tá pontuando alguma coisa. Ele teve recentemente na live do Vascaíno do Cerrado e até falou sobre esse posicionamento dele, que ele acha que agora não é o momento, né, de criticar, mas de ajudar, de estar do lado, de apoiar. Se precisar dele, claro que ele vai estar ali para falar alguma coisa. Eu achei muito interessante, né, porque o Pedrinho recentemente falou sobre isso, que o Vascaíno ele precisa se unir de um modo geral, mas claro, críticas, cobranças, isso vai acontecer e o Pedrinho sabe muito bem disso. Eu acho que o Pedrinho ele quis falar de uma postura que é diferente.
hoje, né? Por exemplo, a gente cita aqui Jorge Salgado, 777, a gente vê vários jornalistas aí com uma postura totalmente diferente em relação ao Pedrinho. E aí você vê um cara, né, que por muito tempo, por essa galera, era chamado de lunático e não sei o quê, e dava moral pra Salgado e pra 777, e muita coisa que ele falava lá atrás, hoje faz sentido, porque ele foi muito cobrado num tempo que durante ali a campanha ele falou da possibilidade da SAF. Mas depois ele até explica, né, que, né, buscando aí ideias, e quando ele montou ali o projeto Somamos, ele falou que a SAF era uma possibilidade, mas não era o caminho inicial. O ideal era que o Vasco pudesse se estruturar, né, andar com as suas próprias pernas, se tornar um clube saudável e aí sim depois olhar para o mercado, para um possível parceiro. Da maneira que o Vasco foi vendido, e ele falava isso o tempo todo, vai dar merda. Como deu. E muita gente defendeu o Jorge Salgado naquela época. Aí eu tava vendo aqui essa entrevista que ele deu ao VDG Cast. Tá aqui, vamos destacar essa entrevista. Levinciano se considera apto a ser CEO do Vasco. Estou pronto e preparado para isso, agora e sempre. Considerado um dos principais agentes políticos do Vasco dos últimos anos, Levinciano falou com exclusividade com o canal Vasco em conjunto com o VDGcast nesta quinta-feira. Questionamos sobre a intenção do advogado marítimo em relação ao clube. Será que Levin tem interesse de ser candidato à presidência em 2026? Ele falou aqui, não me vejo concorrendo neste momento. Levin fala sobre ser CEO da Vasco SAF. Vale dizer que há um boato forte nos bastidores do clube sobre o interesse do advogado em ser CEO da SAF. Perguntamos sobre o assunto e Levin respondeu da seguinte forma: estou pronto e preparado para isso, agora e sempre, afirmou o Levin, que fez questão de enviar um recado para a torcida. E assim, família, eu que acompanhei naquele período da eleição Jorge Salgado e Levinciano, né, eu sempre gostei muito da forma que ele falava do Vasco, né, do projeto Somamos. Então, assim, eu, sem entender muita coisa desse cenário político e até da questão da SAF, que eu entendo que o Vasco tem que resolver primeiro nessa situação com a 777, na parte jurídica. O Pedrinho muito bem falou ontem que ainda não apareceu o investidor, então não aparecendo, ele vai ter que conduzir o Vasco para honrar com seus compromissos, né, melhorar a estrutura, né, claro, em relação ao futebol também, que a bola precisa entrar. Então, resolvendo essa questão jurídica, aí sim eu acho que o Levinciano, né, pode se tornar CEO, porque eu entendo, cara, vocês podem até me corrigir aí, que nesse momento não pode, né? Porque tem uma ligação política com o Vasco. Eu acho que é dessa forma. Mas eu gostaria muito de ver, cara. Gostaria muito de ver, né? O Pedrinho aí como presidente e o Levinciano como CEO da SAF do Vasco. Acho que ele tem muita coisa para agregar, porque quem acompanha o Levin aí nas redes sociais sabe que é um cara que se prepara para isso, né? Cursos na UEFA, FIFA, sei lá, de gestão. Eu gostaria muito mesmo de ver o Levin como CEO da SAF do Vasco. Queria saber a opinião de vocês. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre o Verrete, né? Tá na tela pra vocês, ó. É o único jogador do Vasco na seleção do Campeonato Carioca, né? A seleção, claro, maioria ali jogadores do Flamengo, e no comando de ataque tá aqui Bruno Henrique, Cano e Verrete, família vascaína. E ele falou com o BTB Esportes. Vamos trazer esse corte aqui. Não, muito feliz no pessoal, como falava recién, mas eu gostaria que todo o meu time esté aqui, levantando uma taça, comemorando todos juntos. Sempre falo que cada gol tem que ser importante para que o time consiga coisas, mas no pessoal eu vou falar que é muito importante, que estou muito feliz de estar aqui. Uma expectativa para o final de semana, para estrear o Campeonato Brasileiro? Melhor sempre, conseguir outro ponto e começar a temporada de maneira. É isso, pirata! Campeonato Carioca é coisa do passado, como muito bem ele disse aí, é começar bem esse campeonato brasileiro aí diante do Santos. Família vascaína, a gente vai voltar a falar sobre essa partida. Mas ontem, né, aconteceu aí a decisão do Campeonato Paulista e o Corinthians, né, se consagrou aí campeão desse ano, Ramon Dias ganhando um título. Eu estava secando muito ontem, eu assisti o jogo inteiro e assim, cara, eu observei algumas coisas bem interessante para a gente trocar uma ideia aqui sobre gestão, investimento e até também defender um jogador que, se Deus quiser, vai jogar muito nesse campeonato brasileiro. Mas primeiro, eu quero passar aqui esse desabafo do Facincani. Por quê, Thiago? Porque eu quero mostrar para você que quando tem um ou outro vascaíno que chega aqui e fala assim, mas a torcida do Vasco é chato, queima jogador, tem que ter paciência. Então, olha isso aqui. Olha isso. Um fralda cheia da maior competência, desde lá da Argentina, viu, Veiga? Quando você tirou sarro da minha cara, quando você veio debochar da minha cara, quando eu fiz uma pergunta sobre os pênaltis contra o Boca.
Se vocês que estavam dando risadinha porque acharam que levaram 0-0 aqui pra São Paulo, que tava tudo bem, que eu vim aqui passar por cima dos argentinos, e eu fui lá, na única coletiva que eu fui na Aerabel, e falei, gente, não é melhor vocês reverem um pouco os conceitos? 0-0, Boca aqui, não é arriscado poder chegar a pênalti. Sabe o que você fez? Deu risada na minha cara. Eu treino pra fazer gol e o goleiro treina pra pegar. Tá aqui o que aconteceu. Tá aqui o que aconteceu desde lá. São Paulo, é Boca, é Corinthians. Tá acomodado, seu Veiga? Pega suas trouxas e vaza do Palmeiras. Some do Palmeiras, Rafael Veiga. Tá acomodado? Quer ir embora? Tá a fim de ser vendido? Pede pra sair, meu irmão. Vai embora. Mas agora você recua a bola pro goleiro, numa final de Paulista, numa final de campeonato. Contra o Corinthians, a casa do Corinthians, é um puta de um deboche. É uma falta de respeito do com a torcida do Palmeiras, meu irmão. Você tá maluco? Você perdeu o juízo. A bosta do pênalti que você bateu. Essa merda de pênalti que você bateu. É isso que você entrega pra torcida? É esse o teu amor, o seu palmeirismo? É isso torcer? Torcer pro Palmeiras é dar um canudo no meio do gol, meu irmão. Como eu tava gritando, me esguelando aqui, dá um canudo no meio. Dá um canudo no meio. Afunda a porra do goleiro. E você, ai, é a ONG do Palmeiras. Ai, o Guinho. Ai, o Guinho, toma. Vai ser campeão, que é tão gostoso. Ai, vocês estão precisando de uma taça. Vão dormir, cara. Vão dormir, velho. Vão pro inferno, pô. Vocês estão loucos. Porra, é Palmeiras e Corinthians. Vocês perderam a noção do futebol. Vocês perderam a noção do que é ser campeão. Do que é gostoso ser campeão. Vocês perderam a noção do quão importante é erguer a porra de uma taça. Que bosta é essa que virou esse time? Vocês estão maluco? Vocês estão debochando na cara da torcida. E com razão tá todo mundo puto. Que tem que chamar de fralda cheia. Que tem que chamar a Abel de pardal. Todo mundo tem razão, caralho. Vou bater nessa tecla sempre. O torcedor do Vasco é o mais paciente do mundo. Do mundo. Você observa aí que ele está falando de um Rafael Veiga que já ganhou 2 Libertadores, não sei quantos campeonatos brasileiros, 3 campeonatos paulista, falando, né, professor Pardal, Abel Ferreira, para muitos o maior treinador da história do Palmeiras. Olha isso. E eu tenho que defender um jogador, tenho que aceitar, eu tenho que apoiar um jogador que não deu nenhuma pro Vasco. Tu vê a lógica nisso? Aí eu acho que você perdeu o sentido de torcer para um time grande. No Vasco é isso, cara. É pressão. O jogador tem que mostrar dentro de campo. Olha lá, os caras que já conquistaram no Palmeiras estão sendo muito cobrados hoje. Faz parte, é exatamente assim. Então o torcedor do Vasco não é mala sem alça, não é chato, não é o mais paciente do mundo. Do mundo. Mas assim, família, eu consigo tirar alguns ensinamentos em relação a essa derrota aí para o Palmeiras. Fazer futebol não é nada fácil, né? E o Pedrinho vem falando sobre isso, porque ele entende que tem muita coisa boa acontecendo no Vasco, nessa parte administrativa, mas dentro de campo, quando o time passa alguma dificuldade, vem as críticas, né? Vem as cobranças, e claro, isso vai acontecer, porque como eu tô dizendo, é time grande. Mas não é fácil fazer futebol na situação que o Vasco se encontra. A gente tem que pontuar isso, porque, por exemplo, eu estava acompanhando o Palmeiras ontem, família Vascaína. O Palmeiras, vou aqui até mostrar para vocês, deu 85 milhões num tal de Facundo Torres. Eu vou te falar a verdade, se eu sair aqui na rua agora, em Queimados, para ver alguma pelada, eu vou achar uns 5. Uns 5 melhores que esse Facundo Torres. Nossa senhora, horroroso! Horroroso! Aí tu vê também o investimento que foi feito ali no Vitor Roque. Claro, esses jogadores podem render futuramente, mas é isso que a gente está falando em relação às contratações do Vasco. Cara, não é fácil. Você vê com um alto investimento desse, você contrata um jogador com muita dificuldade. Então você imagina o Vasco no mercado. Foi 20 milhões no Nuno, foi 15 milhões no Garré, foi 9 no Lloyd. O Palmeiras pagou 85 no Facundo Torres. Eu já assisti ele umas 3 vezes. Muito fraco, jogador comum, 85 milhões. Não é fácil fazer futebol, ainda mais na situação que o Vasco se encontra. E aí, pegando ali o gancho do Facincani falando do Rafael Veiga, né, que tem muito vascaíno que acaba, né, comparando o Coutinho com outros jogadores da função de meia armador, tá aí, apagado, não fez absolutamente nada. Nada. E muita gente, né, cobra o Felipe Coutinho, é isso e aquilo. Quem viu a partida do Rafael Veiga nesses 2 jogos contra o Corinthians, fala assim, meu Deus. E ele ainda tem o Estevão aqui, tem o Vitor Roque na frente e não fez absolutamente nada. Qual é o ponto que eu quero chegar? Família, Felipe Coutinho bem fisicamente, e essa é a grande questão, tá? Bem fisicamente e tendo ali os companheiros para tirar o melhor dele, que nesse momento não é arrancando com a bola, é organizando o time, botando os companheiros
numa condição de fazer alguma jogada, ou na cara do gol, e para isso tem que ter velocidade, tem que ter movimentação, né? Não dá para ele ser o meio armador e contar com Teixeira e Verratti na frente, sem jogador de mobilidade, de velocidade, que aí fica muito difícil praticar o futebol. Você tem que ter um entrosamento e muita qualidade para você chegar, né, construindo no passe e entrar na área adversária e marcar os gols. Então, tendo esses jogadores de mais velocidade e bem fisicamente, o Vasco tem um dos melhores camisa 10 do Brasil. Do Brasil tem. Só fica atrás de talento do Neymar, que joga nessa função hoje. Então a gente tem que torcer pra isso, pro Felipe Coutinho tá bem. E parar de olhar pra um ou outro, mas aquele ali, aquele não é nada. O Coutinho é gênio. O Coutinho é craque. Só tem que estar bem fisicamente. E agora com os companheiros, aí, né, é o que eu falo. Não tem mais desculpas. E aí, nesse sentido, família vascaína, destacar aqui uma informação do canal Atenção Vascaínos. Eu tava vendo aqui na página estagiário do Vasco. Tá aqui, ó. Felipe Coutinho confidenciou a amigos que pretende fazer um grande campeonato brasileiro pelo Vasco. Não preciso falar mais nada, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, eu gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre essa opinião aqui do jornalista Gabriel Farias em relação àquela declaração do Pedrinho dizendo que o Vasco tem 8 melhores elencos do Brasil. Você acha que o Pedrinho exagerou? Você acha que essa parada mesmo bate na mesa e é nós, vamos que vamos? Ou ele poderia dar uma segurada porque traz uma pressão para ele, para o Carille e para o elenco também? Se liga só. Não me pareceu uma declaração que tenha ajudado em alguma coisa. Não vi benefício nenhum nessa declaração. Um elenco que não tem um zagueiro passando confiança. É um elenco que agora, nas vésperas do Brasileiro, recebeu jogadores de velocidade, jogadores que atuam pelos lados, mas que a gente ainda não tem a real noção do que podem render. Eu até tenho falado aqui que eu não acho o time do Vasco tão ruim quanto muita gente pinta. Agora, daí a colocar nesse bolo dos principais elencos do país, entre os 8 melhores, eu já acho muito perigoso. O Pedrinho não foi tão inteligente porque ele assume uma pressão muito grande e transmite essa mesma pressão para os jogadores. Ninguém que trabalha com bola de cristal. A gente não tem como prever o que vai acontecer na temporada. Quantas vezes a gente imaginou que um determinado time lutaria contra o rebaixamento e esse time fez uma campanha surpreendendo e ficando em cima? E quantas vezes colocamos tal time como um candidato a título, a G4, e ele lutou contra o rebaixamento e até terminou rebaixado? O Campeonato Brasileiro, ele é muito equilibrado e permite esse tipo de surpresa. Então eu não descarto aqui um Vasco ficando entre os 8, Vasco disputando uma vaga em Libertadores. Se o trabalho encaixa, se anda tudo bonitinho, azeitadinho, pode acontecer. Eu não descarto. Agora, você antes do campeonato atribuir ao elenco uma responsabilidade como essa, porque no fim das contas a declaração quase que transmite uma obrigação aos jogadores. E eu já não sei se é tão inteligente. O Vasco talvez ficaria mais confortável num papel leve de franco atirador, sem essa cobrança toda. Deixa o Vasco forte em casa, fazendo pontos em São Januário, tentando beliscar alguma coisa fora. Aí, conforme o campeonato anda, você pode se posicionar. Olha, peraí, acabou o primeiro turno, a gente tá aqui em 5º, 6º lugar, eu acho que dá pra sonhar com alguma coisa. Agora, antes do campeonato fazer isso, e aí se a coisa não anda bem, se o Vasco não se sai bem nas primeiras rodadas, a pressão triplica de tamanho muito por conta de uma declaração dessa. Tá aí, quero muito saber a sua opinião, porque entendo que vai ser um debate bacana, porque muita gente vai pensar diferente. Veja bem, eu não estou aqui falando da pessoa Pedrinho, e sim da declaração, porque vocês sabem que eu apoio muito o Pedrinho. Até esqueci de falar aqui sobre isso, nesse desabafo aí do Facincani em relação ao Palmeiras, né? Você vê, lá a galera cobra muito a Leila, fala que ela não entende nada de bola, ou seja, vai errar, vai acertar, mas eu entendo que ela à frente do Palmeiras, ela visa o Palmeiras. Ela quer o melhor para o Palmeiras. E é isso que eu vejo no Pedrinho. Vai errar, vai acertar, mas ele quer o bem do Vasco. E isso já é um ponto muito importante. Porque os últimos presidentes, Campelo, Salgado, sabe, não preciso nem comentar aqui com vocês. Então, já falei isso aqui algumas vezes. Espero que o Pedrinho seja para o Vasco o que outros presidentes foram aí para outros clubes que nesse momento estão conquistando. Eu espero muito que o Pedrinho seja isso para o Vasco. Mas em relação a essa declaração específica, eu até concordo, cara. Basicamente ali com o Gabriel Farias. Eu acho que é uma pressão desnecessária. Para ele também, porque ele coloca uma pressão nele, no treinador e também nos jogadores. Eu até debati aqui com vocês ontem a questão ali da votação do GE, da avaliação que colocaram o Vasco ali brigando para não cair, e colocaram times como Grêmio, Santos, Cruzeiro à frente do Vasco, e eu falei, poxa, eu acho que às vezes é uma má vontade. E aí um amigo até me questionou assim, Thiago, mas esses times perderam para o Maricá, jogo treino, perderam para o Boa Vista, mas então, eu até respondi ele lá, falei assim, poxa, mas o Cruzeiro foi o 6º colocado no geral, cara, do Campeonato Mineiro. O Grêmio também já teve derrotas aí para times pequenos, o Santos da mesma forma iniciou muito mal o Campeonato Paulista, depois se recuperou, então isso pode acontecer com o Vasco, mas o que eu
eu entendo nessa declaração do Pedrinho é que, de fato, até pode ser. Né? O Vasco até pode se tornar isso. Mas isso tem que acontecer dentro de campo. Dentro de campo. E hoje a gente tem muitas incertezas. A gente não sabe como o Nuno vai performar, a gente não sabe como o Garré vai performar, a gente não sabe como o Lloyd vai performar, a questão física do Coutinho, né? O desempenho também do Paulinho, que é um jogador importante. Então, se todo mundo realmente entregar, esquece, o Vasco vai fazer um bom campeonato. Um bom campeonato. Por mais que o Gabriel Farias aí falou que a gente não tem um zagueiro que passe uma confiança, eu acho que é muito mais uma questão de sistema, ajustando, a defesa deve melhorar, porque o João Vitor não é um zagueiro de 42 milhões. Ele não é, mas ele é um bom zagueiro, tanto que o Cruzeiro, né, queria a contratação dele aí. Então, assim, família vascaína, eu acho que o Pedrinho, não sei, né, a gente pode levar também por uma questão de passar confiança para o grupo. Eu acho que isso até é positivo, mas também traz uma responsabilidade, uma pressão. Vejo dessa forma, sem sombra de dúvidas. Quero saber a sua visão. E aí, para finalizar o nosso vídeo, vamos saber aqui com a jornalista santista, vou deixar o canal dela aqui, o link na descrição, falando como o Santos vai enfrentar o Vasco aqui no nosso Caldeirão. Se liga só. Contra um amistoso contra o Curitiba, em que ele se destacou, mas Barreal e Roleza são nomes que a gente ouviu bastante. E ele disse que sente o time pronto como sentiu quando ele estava no Red Bull Bragantino e ele venceu por 4-0 o Flamengo em 2023. Então é o mesmo sentimento comparado ao que ele está sentindo o Santos depois dessas 3 semanas em uma data FIFA, em que ele realmente utilizou, na minha visão, de uma forma muito boa, apesar das 4 folgas. Mas é isso, Roleza possivelmente titular já contra o Vasco, Barreal possivelmente titular já contra o Vasco, e a parte de trás e meio campo não muda, tá? Schmidt, Bom Tempo, Barreal, Roleza, Guilherme e Tiquinho. Guilherme não sai do time, tá? Como a gente já tinha conversado e esperava isso. O Caixinha é um cara muito conservador. Guilherme é o artilheiro do time. Realmente, para ele não faz sentido tirar o artilheiro do time. Sentiu ele se recuperar ao longo desse processo de 3 semanas também. Ele fez gol no jogo treino. Enfim, acho que ele vai continuar dando essa oportunidade de titularidade para o Guilherme, observar ele em jogos valendo novamente nesse início de Brasileirão, não sai do time. E essas são as novidades até o momento, sobretudo no jogo mais próximo que temos à disposição, que é contra o Vasco. Acho que tem o fator ser um jogo contra o Carille também. Acho que o time vai entrar com esse gás de vingança, entre muitos pontos de aspas, né? Carille, vamos, hein? Vamos lá, hein? Você ouviu, né? Mas é isso, família. Eu tava acompanhando esse vídeo e apesar da confiança do Caixinha, né, é bom a gente pontuar aqui que provavelmente o Soteldo não vai jogar ou vai ficar no banco pelo desgaste, né? Ele tava aí servindo a seleção da Venezuela, então ele não deve jogar. Mas assim, e aí, segundo ela, né, falando aí da forma do Santos entrar em campo contra o Vasco, seria o Barreal, né, que a gente conhece, o Vasco até tentou ele aí, ou sondou na época da 777, e ele jogou no Cruzeiro, né, no ano passado. Barreal de meio armador, Guilherme, Roleza e Tiquinho Soares. O que eu acho? Eu acho que você tem ali o Guilherme, que é um jogador habilidoso, bom no 1 contra 1, mas tem uma certa dificuldade, né, da recomposição, de ajudar defensivamente. E eu não conheço o Roleza nesse sentido, porque acho que ele vai jogar ali pela beirada, pelo lado direito, e ele é um meia construtor. De repente, tem essa dificuldade também de ajudar defensivamente. Então pode ser um ponto interessante para o Vasco aproveitar, né, jogando aí em casa, de ter um time do Santos que não é tão forte assim, nessa questão física, onde o Vasco sofre muito quando tem adversários com essa condição física de acelerar, e aí o Vasco não tem as peças ali para recompor rápido. Nesse momento, né, parece que a formação que o Carille mais gostou é com o Nuno, que é um jogador leve, o Garré também parece ser muito leve, então o Vasco vai ficar um time interessante ali do meio para frente, com o Paulinho, né, com o Felipe Coutinho fazendo ali a armação do time. Eu gostei, cara, eu gostei aí, porque de repente você tem o Soteldo, é um jogador que realmente contra o Vasco gosta de jogar, né, contra o Grêmio fez gol contra a gente, Santos também decidiu para eles, então assim, o Soteldo fora, o Neymar, né, são 2 jogadores de muito recurso, de muita qualidade, e esse quarteto aí da frente tem uma certa dificuldade para marcar. Então pode ser um ponto positivo, né, para o nosso Vascão nessa estreia aí do Campeonato Brasileiro. Família, já falei demais, eu vou ficando por aqui. Tamo junto, até daqui a pouco.